Muito bem, pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Araripina Podcast e, como sempre, gostamos de frisar e promover aqui dentro do nosso projeto podcast as personalidades em destaque da nossa cidade, da nossa região. Hoje temos a honra de receber aqui um araripinense, um cara do sertão, que representa o sertão, que é o Nunes Rafael. Nunes, muito bem-vindo ao Araripina Podcast. Seja bem-vindo a esse projeto bacana. Obrigado pela credibilidade, obrigado por ter vindo, aliás, aqui no nosso podcast. Viu? Muito obrigado, cara. Boa tarde, Valtênio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, aqui na nossa região e pelas as redes aí essa rede mundial aí, que nós vamos chegar muito longe. Primeiro, eu queria lhe dizer que a gente não é essa personalidade tão importante não, mas a gente gosta muito de estar presente na nossa região e falar muito bem dela. Eu gosto muito dessa região, viu, Valtênio? Eu já conheço você há um bom tempo já, Nunes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma das empresas que você foi cofundador, né, que foi a Popular Móveis, né, junto com seus irmãos também, o Nilberto e o César. E também você participou recentemente de uma polêmica aqui na cidade de Araripina, que assim, que teve muita repercussão, que foi a questão do Vegas, né, que teve aí uma polêmica bem sobre... Pois bem, eu acho, aqui na nossa região todo mundo me conhece, até por conta da forma da gente levar quem somos, as nossas raízes, né? Eu, como você, também igual a você, não é, Valtênio? A gente é de origem rural. Eu sou do distrito de Nascente, do sítio Água Fria, precisamente. Eu costumo dizer que sou do pé da Serra do Inácio, porque o sítio Água Fria fica muito perto da Serra do Inácio, como é conhecida em toda a região. Eu sou o terceiro filho do casal Raimundo Sebastião Coelho, Verônica Mendes Coelho, família Mendes e Coelho, né, da nossa região, e que a nossa origem é uma origem simples mesmo, uma origem rural, uma origem de sofrimento, uma origem também, a nossa família, eu posso dizer que vencedora aqui pela cidade de Araripina, né? Eu queria dizer que a gente veio para cá porque a seca tangeu a gente lá do sítio Água Fria. Imagine na década de 70, onde não tinha... Foi quando vocês vieram para cá, foi na década de 70, né? Isso, Valtênio. A gente veio na década de 70. Minha mãe era professora e a questão, eu acho que tudo começou, porque minha mãe era professora lá no distrito de Nascente, lá no sítio Água Fria, e foi uma época política que houve também. Meu tio apoiava aqui na época, Valmir Lacerda, e ganhou, o prefeito foi Dr. Pedro Batista. Vocês são muito novos, não conhecem ainda essa história. E o prefeito era Pedro Batista, que é Dr. Pedro, né? Isso, que é o intitulado, o nome da praça que a gente tanto gosta aqui. Gosta, né? Sim. Então, naquela época, tinha sempre aquelas rivalidades, né, na política, né? E terminou minha mãe perdendo o emprego, indicado outra pessoa para lá, e as dificuldades da seca, como eu disse. Então minha mãe veio aqui primeiro com 6 irmãos, nós somos 7, mamãe veio com 6, e eu fiquei com meu pai lá ainda mais 2 anos, né, na década de 70, de 76. Quer dizer que todo mundo veio para cá e tu ficou lá com o seu Raimundinho. Exatamente. Seu Raimundo. Como você chama seu Raimundinho carinhosamente, né? Eu gosto. Então veja bem, Valtênio, então começa uma história, né? Meu pai vinha para cá a cada 10 dias, eu vinha um dia, outro não, uma semana, outro não, mas a gente ficou com o pai da gente lá para a gente continuar trabalhando, segurando as coisinhas que tinha, o gadinho, as ovelhas, os carneiros e por aí vai, né? E eu quero lhe dizer assim, que eu fiquei esses 2 anos, mas depois houve uma pressão em cima do meu pai para que a gente também viesse aqui para Araripina.
Então a gente veio, todo mundo, papai cedeu isso aí, ficou só, sofreu muito, né? Mas aí a tua mãe e os outros irmãos que veio para cá já tinham, de certa forma, se estabelecido aqui para que vocês pudessem vir com segurança para cá, né? Que tu que ficou lá com teu pai. A gente, Valtênio, a gente tinha aqui um tio, Josué Mendes, saudoso Josué Mendes, que foi quem deu a ideia que a gente viesse para cá. E quando chegou, as duas irmãs mais velhas já arrumou emprego. Um certo acolhimento da parte dele, né? Mas a gente fez por a gente mesmo, né? Quando veio, quando a gente veio para cá, quando eu vim mesmo para ficar já junto com meus irmãos e minha mãe, a gente já começou uma história diferenciada. Eu vi que a dificuldade... Eu sou conhecedor da história de vocês, é uma história de muita luta. Isso. É muita luta, de muito trabalho, né? O próprio César, o seu irmão Nilberto, que acenderam assim uma empresa de móveis eletrodomésticos, né? Exato, e agora... Isso é outra história, né? Caminhada grande para a gente chegar até aí, né? Então, quando eu cheguei, sabe, Valtênio, assim, para a nossa conversa, né? Quando eu cheguei, a gente viu as dificuldades, só minha irmã, as duas irmãs trabalhando, minha mãe também, ela costurava, fazia roupas também, né? Mas muita dificuldade. E quando eu vi aquilo, a gente começou a trabalhar também aqui. Eu engraxei sapato, eu carreguei feira. E com o tempo, eu digo assim, eu fui promovido, porque eu sempre gostei da questão de vendas. E teve um primo meu, que é lá de Nascente, também hoje faleceu também, Sebastião Modesto, como ele era conhecido, me convidou para trabalhar com ele numa banca de calçados, né? E aí melhorou um pouco. Todo final de semana a gente estava trabalhando com ele. Ele participava de muitas festas, feiras, né? E eu ia com ele sempre. E por aí começou a nossa vida, né? E a gente começou a fazer muita amizade na cidade de Araripina. E a gente sempre orientado pelo meu pai e pela minha mãe para que a gente também alinhasse a nossa vida pela dignidade, para o nosso caminho. O pai de Samuel Leite, que tinha a loja... Era Anemiro. Seu Anemiro. Vocês têm uma história também com o seu Anemiro que deu oportunidade de trabalho para vocês. Vocês ajudaram ele, de certa forma, na empresa dele sim, olha. Veja bem, aí como a gente disse, todos, quando a gente chegou, depois dos 9 anos de idade, eu acho que lá em casa todo mundo trabalhou. César, eu acho que César foi um dos que começou a trabalhar mais cedo. Começou a trabalhar com Zé Casquinha, acho que todo mundo conhece. Verdade, Zé Casquinha. É meu vizinho ele. Rapaz, pois é. Então começou a trabalhar com Zé Casquinha e a partir daí, aliás, começou a trabalhar, era no Dallas, que era com Chico Malaquias, nós não podemos esquecer. Chico Malaquias gostava muito de César, levava César lá para o bar, que era Escala, aliás, era Escala. Então César trabalhava lá e Zé Casquinha tinha a bodega de frente. Quando viu o esforço de César, convidou para trabalhar com ele. Então César trabalhou muito tempo, estudava e trabalhava com Zé. Depois ele, como eu costumo dizer, César também foi promovido. Foi eu queria mandar um recado para César aqui. César, vamos botar a Popular Móveis para ser um dos patrocinadores aqui do Araripina Podcast. Só um recado. Pois é, César, olha, tá vendo aí? E vem aqui, rapaz. Vem aqui também fazer um podcast com a gente. Vem aqui, César, venha com a Alba aqui, que a gente, eu acho que cada um de nós tem umas histórias, né? Com certeza. É muito bem-vindo se vier o César, a Alba, o próprio Nilberto. Nilberto, sim. Então, assim, as nossas raízes foi assim, muito trabalho. E aí veio Anemiro, aí Nilberto já passou a trabalhar também no Armazém Nogueira, depois foi seu Nogueira transferiram ele para Orocó. Aí de lá, quando faleceu o seu Nogueira, a família foi fazendo um acordo e vendendo também as lojas, onde tinha loja, a seus funcionários. Então, a loja Popular começou, foi na cidade de Orocó, e nesse intervalo aí, antes de chegar na Popular, né, Valtênio, eu passei também, como hoje o entrevistado sou eu, né, passei também pelo Estado, eu fui contratado pelo Estado
em 84, no ano de 1984. Fiquei 11 anos trabalhando no Estado. Eu entrei como agente de portaria, que o agente de portaria, hoje essa função acho que nem existe mais, mas é aquele auxiliar de serviços gerais. E com uma semana que a gente trabalhava, o gerente da unidade da COTEP, que era a demarcação de terras do Estado de Pernambuco, me tirou dessa função e já me colocou para auxiliar no escritório. E a gente também construiu uma história também dentro do Funtep. Eu terminei meu ensino médio em 86. Quando eu terminei, eu também tive mais uma promoção, que eu terminei meu curso de técnico em agropecuária, e depois eu assumi como técnico agrícola, né, para fazer demarcação de terras na cidade de Oricuri. Trabalhei em Oricuri, trabalhei em Santa Filomena. Isso tu já tinha quantos anos nessa época aí? Isso aí já há 22 anos, 23 anos por aí. Quantos anos tu decidiu entrar na política? E uma outra pergunta para complementar essa. O que levou você, de fato, a dizer, não, eu preciso entrar para a política para representar os meus ideais? Olha, primeiro eu sempre fui assim um ouvinte da política. A gente tinha aqui um tio que teve mais de 6 mandatos, Ancilon Mendes da Costa, né? Teve 6 mandatos de vereador. Eu achava muito bonito o trabalho que ele fazia, né? E ia de Josué, ia lá para Água Fria, que é o sítio da gente. E à noite, todo mundo ia dormir e eles ficavam conversando, papai, mamãe, com eles. E eu sempre não ia dormir, ficava sempre escutando e vendo o Ancilon falar, a forma que ele trabalhava politicamente aqui na cidade de Araripina como vereador. A gente foi guardando aquilo no coração e eu, dentro de mim mesmo, eu digo, um dia eu vou participar da política de Araripina. Aí vem, Valtênio, é exatamente isso, a necessidade de pessoas que tenham ideais, que queiram ver as coisas melhorar, a gente participar da política. Eu estou falando aqui, não estou falando da questão partidária, eu estou falando da forma que eu acho que deve ser feito a questão política, né? E eu vim estudando, né? Vinha estudando a possibilidade. Aí quando meu tio, Ancilon Mendes, não foi mais candidato, aí a gente lançou candidato aí em 92. A gente lançou candidato. Jovem Nunes Rafael? Jovem Nunes Rafael, quando estudante, a gente sempre militou muito a política nas escolas. Eu digo assim, o jovem Nunes Rafael, mas você ainda é um cara jovem, né? Você é jovem. Mas eu tenho hoje meus 58 anos de idade, graças a Deus, ainda com muita garra, com muita vontade de vencer. Então, o que é que acontece? Como eu disse no início da conversa nossa, a gente falou sobre a seca que a gente teve que sair lá do sítio Água Fria. E a gente sempre ouvi, Valtênio, aquela necessidade de pessoas que defendessem o homem do campo, certo? Eu, filho de agricultor, então esse sofredor, foi o primeiro ideal na política, sim, foi defender o homem do campo. O homem do campo e elevar e fazer o que a política tem que fazer. É a promoção das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. Então, a gente, digamos, um carro-pipa para ir no sítio Água Fria era 6 meses. Imagine você numa seca danada, como é que a gente podia sobreviver, né? Aí, o que acontece? Eu digo assim, olha, meu pai hoje tem 88 anos, meu avô faleceu com 88 anos também, certo? E sempre teve essa questão da seca e a dificuldade lá no campo. Hoje eu tenho 58 anos. E a situação do campo é basicamente da mesma forma que era daquele tempo. Então eu digo, a gente participar da política para levar as ideias, para defender que isso possa mudar. Que eu acho que ainda a gente tem como mudar. Esse sertão tem como mudar através do rumo político, das boas escolhas. Certo? Aqui eu não estou defendendo grupo político, não estou defendendo nada. Eu estou defendendo a linhagem que eu penso na questão política. Então, eu, assim como outros estados, certo? Hoje está recebendo água do Rio São Francisco. Quase todos os Nordeste hoje já recebem água do Rio São Francisco na questão de um canal. Então, nós somos o estado doador de água, certo?
E nós temos uma região do Araripe, uma região uma das mais produtoras, considerada um dos melhores solos do Nordeste, e a gente não teve nunca ninguém que defendesse de forma correta, de forma de levar para a pauta, para a mesa e dizer que eu quero o Canal do Sertão para a nossa região. Então, nós fomos vereador, 2 mandatos, de 2000 a 2008, e daí... Foram 2 mandatos consecutivos, né? 2 mandatos consecutivos. E a gente sempre teve uma ideia, sabe, Valtênio? Para as pessoas entenderem, a gente sempre fala nas entrevistas de rádio, e eu hoje acho que com imagem as pessoas vão entender mais fácil. Então, entender que eu acho que numa cidade até 100 mil habitantes, 3 mandatos de vereador é o suficiente para você desenvolver aquilo que você acha dentro do município. E depois você pode galgar outras funções, certo? Galgar outras funções. Então é isso que a gente acha. E aí eu parti para ser candidato a deputado federal. Além de, eu queria saber sobre TV Nordeste. Também tu foi fundador da TV Nordeste? Sim. Trouxe a TV Nordeste para cá, teve essa ideia de empreender a TV Nordeste, trazer para cá, sempre visando comunicação. Pois é, Valtênio, a gente teve essa ideia, a gente começou essa ideia em 2009, né? A gente iniciei antes, o projeto a gente começou a estudar ele antes, mas colocamos ele em prática em 2009. De 2009 até 2016, a gente manteve a TV funcionando, né? E, para dizer, a gente tem um sentimento muito bom nessa área. Por quê? Porque a TV Nordeste, mesmo sem a gente editar matéria, sem colocar mais nada em matéria no YouTube, a gente tem 16 mil inscritos na TV. No canal da TV no YouTube. Exatamente. Nós temos 16 mil. Bem generalizada na cidade, mas a gente não vai falar disso agora não. Vamos falar um pouco sobre suas raízes, né? Para o pessoal conhecer. Servir, a TV eu pensei isso para servir. Tá aqui Douglas, que sabe. Douglas, que foi um dos nossos colaboradores na TV. Douglas aqui? Sim. Sério? Sério, nós tivemos. É por isso que o conhecimento dele é bem baixo, viu? Que eu chegar aqui, olha, Léo que trabalha comigo, eles ficam aqui. E a gente sempre trazendo a questão regional. Então, tudo isso que hoje as pessoas veem na TV Nordeste é muita coisa regional. Agora, foi tudo bancado pelo meu bolso. Basicamente, nós não tivemos incentivo. Teve alguns incentivos, mas basicamente nós não tivemos incentivo. E dizer assim, sabe, Valtênio, a gente voltou a pensar na TV Nordeste, a gente já tem um site, voltamos a ter o domínio que a gente tinha perdido. Quer dizer que tu pensa em voltar com a TV Nordeste? Pensamos sim, pensamos em voltar no futuro, certo? Não um futuro distante não, a gente pensa. Agora eu vou voltar de uma forma mais diferente. Eu acho que hoje, ó, tá vendo o que é que acontece? Um podcast desse que a gente está fazendo hoje é muito mais fácil de trabalhar do que a forma que eu trabalhei antes, cara. Certo? E aqui vai levar uma mensagem mais rápida e mais fácil. Eu até conversando há uns 20 dias atrás, quando eu estive lá no Alquimista ali, sim, a gente falou sobre a TV e hoje eu acho que a gente até nesse bate-papo aqui, a gente já está ampliando mais a nossa conversa. Então, eu pretendo trabalhar com a TV exatamente com parcerias, certo? Porque o custo, eu sei o quanto Elias sofre para manter um estudo nessa qualidade aqui. Nós tivemos estúdio aqui também com essa qualidade, certo? Nós fizemos N documentários aí da região e de outras localidades, muito interessante. Então, mas hoje, Valtênio, você tem uma TV dentro do bolso. Você anda com o celular, né? Você filma coisas e pode colocar no canal do YouTube, da TV Nordeste, do seu podcast. Você pode fazer isso. E o público né? Tá muito importante. Então, o que é que eu via na internet? Agora nós também nós não levamos tanta sorte. Porque o período que a gente começou, a internet não tem hoje a velocidade que se tem.
Tá entendendo, Valtênio? Então, a Globo hoje, eu digo até aos meninos, eu converso sempre com meus filhos, eu nunca... Tá com alguns dias que eu tinha visto Douglas, né? Mas eu quero dizer assim, Valtênio, tudo que a gente fazia aqui é hoje um estilo que a Globo está fazendo, certo? Só que ela faz com a estrutura extraordinária que ela tem. A gente ia tentando fazer, mas a gente não conseguiu engrenar e eu tive que dar um time mais com esse projeto ainda na cabeça, certo? Da TV Napel. Foi muito interessante. Eu acho que todos já conhecem o estilo que a gente faz campanha aqui na região do Araripe, que era o quê? Era eu nas ruas com carro de som, falando sobre a nossa região, as necessidades que a gente ia defender. Aí um certo dia, eu na cidade de Bodocó, a gente estava lá num discurso na praça, certo? Um sol quente de derreter, mas era quente mesmo. E quando eu terminei o discurso, eu sentei na praça. Quando eu sentei na praça, aí chegou um cidadão, certo? Chegou um cidadão e trouxe esse chapeuzinho de couro, esse que tá aqui, certo? Aí disse, Nunes, olha, use... Esse foi o primeiro. Deixa eu mostrar aqui, ó. O primeiro começou tudo. Esse aqui começou tudo lá na cidade de Bodocó. O rapaz disse, Nunes, fique com esse chapéu aqui, porque você não vai aguentar esse sol quente na sua cabeça durante a campanha. E ainda foi de graça. Foi. Aí, ali, um dos meninos, não sei quem foi dos meninos, tirou uma foto. Na hora que eu recebi, eu cruzei a perna, se não me engano, e o cara tirou a foto. E coincidentemente, um amigo meu que estava passando lá também, viu aquilo lá, tirou foto, aí começou a mandar para mim, certo? E eu comecei a estudar, sabe, Valtênio? Quando vem aqueles grandes eventos, certo? De massa, evento de gente que vem, vamos dizer, na questão política mesmo, que vem governador, que vem deputado, que vem tudo, sempre aparece um. Lá na plateia aparecia um com um chapeuzinho de couro, certo? Aquilo, ele utilizava ele somente naquele período ali para apresentar e começava o povo a fazer a menção que o chapéu de couro tem. O chapéu de couro para o nordestino é um distintivo, certo? Eu sei que ele é um distintivo e que as pessoas, por onde a gente anda, nesse Brasil todinho, por onde eu já passei, que eu vou com esse chapeuzinho de couro, eu não tiro, certo? Que aí eu tomei no meu coração mesmo, quando ele me doou esse chapéu, ele disse, olha... Aí foi o primeiro. Foi o primeiro, foi o primeiro. Então, eu disse a ele, olha, a partir de hoje eu vou usar o chapéu de couro, certo? E hoje eu ando o Brasil todo, onde eu for... É muito Charlie Chaplin do sertão esse chapéu, Pois é muito bacana, massa. É bacana. Então, a gente começou a usar, certo? E hoje eu levei meu filho em uma reunião segunda-feira passada, na cidade do Recife. Na hora que cheguei no evento lá, a quantidade de pessoas, quem me conhecia já vinha me parabenizar, e de pessoas que vinham para tirar foto comigo. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que uma das coisas, Valtênio, que eu fiquei também feliz, sim, aí meu filho, Rafael, viu? Rafael, quando chegou assim, eu vinha de ônibus, aí quando a gente estava vindo de ônibus, certo? Um cidadão, um engenheiro que tem seus 70 anos, que veio fazer um trabalho na cidade de Oricuri, quando a gente estava bem pertinho de Oricuri, aí ele veio e disse, rapaz, eu me levantei ali e vejo que você, todas as vezes que o ônibus parou, que você desceu com seu chapéuzinho de couro. E eu admiro demais esse chapéu de couro. Então, eu fico feliz, sabe por quê? Porque o povo reconhece que a gente está fazendo isso aí, é para a gente dizer nossa origem. Eu nunca vou deixar de dizer que sou de uma origem rural, de uma pessoa simples. Eu nunca vou chegar em qualquer canto do mundo e não vou dizer que sou do Nordeste. Eu sou do Nordeste mesmo. Quero ser sempre do Nordeste. Quero defender esse Nordeste, principalmente o sertão do Araripe. Então é assim, ele abre portas. Olha, eu queria dizer assim, nós tivemos num encontro, não, era como é que ele chamava? Era Rhino Day Fest, certo? Em Fortaleza,
eu participei como, na época a gente era consultor, e eu quero te dizer, eu quando saía do evento, que ia para aqueles corredores, a quantidade de pessoas do Rio Grande do Sul, de Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil todinho, Paraná, o pessoal chegando, ei, eu posso tirar uma foto com você? Posso, pode tirar, quer dizer, minha foto, gente que veio da Espanha, também que estava no evento, tem um francês que veio fazer uma palestra, quando me viu lá em uma localidade, ele me identificou e foi lá tirar foto com a gente. Então é assim, e todo mundo sempre pergunta por que o chapéu de couro. É exatamente isso, para dizer que a gente tem orgulho de ser nordestino. Quem fez me dar mais esse orgulho foi o nosso rei do Baião, que não tirava ele da cabeça, defendeu o Nordeste no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, é isso que eu, até enquanto vida tiver, o chapeuzinho de couro não vai sair da minha cabeça. Em qualquer evento que eu esteja, ele vai estar presente. É bem cara. Outro assunto aqui um pouco assim, meio fora disso, que tu também foi presidente da CDL de Araripina, né? Fomos sim, a gente... ontem nós tivemos uma conversa com o nosso amigo André, que eu tenho um grande respeito, gosto muito de André. Sim, eu também. Também tenho muita apreço por André. Tivemos, ele aí foi pra nós aí, bota aí, pra nós. Vou colocar aqui, olha, eu continuo dizendo, sou altamente Pitu, velho. Eu sou altamente regionalista. Aí na hora diz, traga um aguardentezinho. Aí eu trouxe um aguardente, qual? O nosso. É a nossa, mostra aí pro pessoal. A pernambucana, né? É a pernambucana e a Pitu. É verdade, ele também trouxe a nossa, né? Foi, trouxe. A gente foi lá comprar, a gente foi comprar lá em Pedro lá e veio uma nossa aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é um presente, viu? Como você disse, gosta das coisas triviais e é importante, isso aqui que a gente está fazendo. Eu acho que isso aqui é o que eu sempre pensei, sabe, Valtênio? É a gente apresentar na TV Nordeste as coisas nossas. Então, a cerveja nossa hoje é uma cerveja feita da mandiocultura, da mandioca aqui da região do Araripe. Então, hoje eu trabalho numa empresa, certo? Eu trabalho numa empresa que é a Maná Alimentos, ali no Moraes, que todo mundo dizia que ali era lavagem de dinheiro, era não sei o que mais lá, tudo, dizendo que não ia funcionar nunca. E graças a Deus, hoje nós temos uma empresa, eu trabalho numa empresa que hoje está moendo em média 250 toneladas de mandioca por dia, certo? Sério? Isso aí eu não estava nem, não era nem do meu conhecimento isso aí. Pois é. E nós temos aí também, a Ambev desenvolveu uma cerveja da mandioca e em Pernambuco a cerveja nossa. Então, hoje, eu tô com essa camisa aqui, mas essa camisa quem me dá é a cerveja nossa também. Por quê? Porque é onde eu trabalho e que hoje trouxe também aqui para nossa região um alinhamento do preço da mandioca. Não é brincadeira. Quando a fábrica começou a trabalhar, uma tonelada de mandioca aí não começava nem a arrancar, custava R$80, né? R$80. Hoje está custando R$530, certo? Pituzinho aqui para abrir os caminhos. Agora, Valtênio, só para completar isso em relação a cerveja nossa e a questão da mandiocultura, que eu defendo mesmo a cultura, a agricultura também. Eu sou filho de agricultor. E hoje, quem mais deixa recurso na cidade de Araripina, certo? É a mandiocultura, certo? Hoje, a fábrica está moendo quase 1.300 toneladas de mandioca por semana. Ela deixa semanalmente aqui. Como era o nome daquela fábrica? Tinha um outro nome aquela fábrica. Era Maxamido. Maxamido. É a mesma. Isso, viu? Que ia ficar ali depois do Moraes. Quando você vem de Trindade pra cá, você já via ela bem grande assim daqui. Pois é. Aquela fábrica foi construída estava pronta no final de 2008, se não me engano, a memória, assim. Então,
foi a mais moderna da América Latina e ainda continua uma das fábricas mais modernas da América Latina. Nós ganhamos isso aqui na cidade e só de estar fabricando cerveja lá, pois é. Maravilha. Olha, magnífico, ó. A Magnífica é da Pois é, do ele Maranhão, trouxe, tu trouxe essa cerveja aqui, também. que também é feita de mandioca, só que é do Maranhão, Maranhão. Né? Tu tem conhecimento de qual é a mais antiga, se é essa do Maranhão? Aliás, eu nem sei se... o primeiro projeto foi Pernambuco. O primeiro projeto de transformar também a mandioca, além de vários outros setores que a mandioca atua, como, por exemplo, a farinha, a goma e também a cerveja. Olha, a mandioca é uma das culturas que eu acho que a gente deve trabalhar ela muito na região. O setor da fecularia, que a gente tem lá, a fecularia, hoje a gente fabrica a cerveja para mandioca, fabrica a fécula para frigorífico, né? Engraçado, olha, eu adoro assim, eu gosto muito, é porque a gente mora num país, infelizmente, que não temos tão bons representantes como gostaríamos de ter. Por exemplo, eu sou um cara muito patriota, eu me considero um cara patriotista, né? Digamos assim. Mas olha o que os caras escrevem na cerveja do Maranhão, ó. Cerveja leve e saborosa, nascida e criada no Maranhão, feita para brindar o orgulho de ser daqui. Quer dizer, é um patriotismo, né? Forte regionalismo. E é bem tu isso aqui, né, Rafael? Exatamente. Por isso que tu comprou isso aqui. Pois é. E outra coisa, o que é que eu faço hoje? Hoje, olha, breve eu vou estar andando com minha pastinha aí, com a cerveja nossa, uma magnífica, certo? Aí vou levar. Olha, a fécula, hoje a gente produz a fécula para fazer cerveja, como eu estava dizendo, para frigorífico, para cola, para tapioca, que vende para o Brasil todo, certo? Uhum. Então, o maior produtor de fécula do Brasil é o Paraná, tá certo? E hoje está exportando muito. E hoje, aí, a gente hoje, aqui do Araripe, né, de Araripina, a gente está vendendo para o Nordeste todinho e alguns estados já também da região Norte. Olha só, antes da gente entrar no próximo assunto aqui, eu queria mandar um alô aqui para essa câmera. Qual é a câmera que tá me pegando aqui? É a principal, né? Gente, olha, estamos aqui com mais um podcast, um Araripina Podcast. Esse projeto bacana que enfatiza sempre as personalidades da nossa cidade, da nossa região. E esse é um projeto patrocinado pela Virtex Telecom, tá bom? E falando em Virtex, a gente também... O Araripina Podcast também está disponível na plataforma Deezer, né? Que o Deezer e o Spotify, que são do mesmo segmento, que é streaming de áudio, né? Que você baixa para escutar música, para escutar podcast. Esses streamings são pagos, tanto o Spotify como o Deezer, assim como o Amazon Music, o Google Podcast, o Apple Podcast também. Mas olha só que bacana, o Deezer ele está disponível para você gratuitamente lá no plano da Virtex, a Virtex Music, né? Além de 500 megas de internet, ele também lhe dá acesso grátis ao Deezer, né? Que o Deezer, como eu acabei de falar, é um aplicativo pago, mas a Virtex tem essa fusão com o aplicativo Deezer, que quando você assina o plano Virtex Music por apenas R$ 99,90, você tem também o Virtex Music, que tem acesso gratuito ao Deezer, que você vai ter acesso a todos esses podcasts aqui também. E eu queria mandar um alô também aqui para Pedro Bebidas, que é um dos nossos patrocinadores, apoiadores do nosso canal aqui. O Dr. Breno Lira, neurocirurgião, inclusive está passando aqui a propaganda dele agora. Saúde Farma, do meu amigo Lucas Cantarelli. O Celtec, Nunes Rafael também, que se pronunciou patrocinador desse projeto. Inclusive, Nunes, obrigado por ser patrocinador, por acreditar na gente. Você que já teve a TV Nordeste e vai voltar com a TV Nordeste em breve. Espero que a gente possamos fazer boas parcerias entre o Araripina Podcast. Vamos sim. E a TV Nordeste. Fico feliz. Tá bom? Baixinho Móveis, gente, olha, o Baixinho Móveis, ele fica ali próximo a Gilmar. É um excelente marceneiro, fez essa mesa aqui, ó. Essa mesa top aqui, ó. Suba até em cima dela. Como é o nome daquela rua? Rua Boa Ventura ali.
né? Vizinho a Gilmar. Quem não conhece Gilmar? Quem nunca foi de ressaca numa festa lá em Gilmar, então não conhece Araripina, não. Nunca foi uma noitada, hein? E também o Espaço Livre Cultural, né? Fomentando cultura desde 2016 aqui na nossa região. Inclusive, já tivemos também o apoio de Nunes Rafael, que está aqui no nosso projeto do Espaço Livre Cultural. E Léo Multimídia, você que está precisando aí bombar o seu Instagram, o Instagram da sua empresa, contrate o Léo Multimídia, tá bom? Então, vamos para mais um assunto aqui. Nunes, eu vou deixar essa polêmica do Vegas pro finalzinho, porque agora, Rafael, ele é a primeira pessoa a trazer o conceito de mandato coletivo. Não. Então veja bem, os países do primeiro mundo já existe o mandato coletivo. Mandato coletivo até que tem uma pessoa só. Hoje, aqui no Brasil, logo para a gente começar dessa forma, começou em 2012, certo? O Goiás foi o estado que primeiro elegeu vereadores, certo? Deixa eu começar com as perguntas aqui. Sim. O mandato coletivo, ele se aplica para todos os parlamentares no sentido de... Todos os cargos, todos né? Os cargos políticos? Sim, pode ser. Se aplica... Sim, aplica a tudo. Basta ter um grupo que tenha esse interesse, essa bandeira, né? Então, veja bem, eu vou explicar um pouco sobre isso aí. Eu não sei qual o tempo que nós vamos Não, fica à vontade, fica à vontade. Então veja bem, Valtênio. O mandato coletivo aqui no Brasil começou a ser implantado, as pessoas começaram a discutir em 2012. Em 2012, na cidade no Goiás, foi eleito alguns vereadores em alguns municípios. A primeira região a eleger um partido exatamente. Com um mandato coletivo. Veja bem, aí para a gente começar, até foi bom você falar o nome partido, pelo seguinte, veja bem, primeiro é o seguinte, o candidato que vai representar o grupo, ele tem que estar filiado a um partido político, certo? Os demais não precisa estar filiado, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu posso te dizer. Então quer dizer que não existe o partido do mandato coletivo? Não existe. Eu posso ser vamos supor, um exemplo aqui do PSL, do PMDB, do PT... Sim, pode ser. Os caras a 4 lá do T e ser do mandato coletivo. Isso, pode ser. Aí explicando assim, esse passo. Aí quando foi em 2012, aí Goiás elegeu o vereador. Aí quando foi 2014, Minas Gerais já elegeu um deputado federal com mandato coletivo, até um padre, certo? 2016, que já é a eleição para prefeito e vereadores, já elegeu dezenas de vereadores no Brasil, certo? Em 2018, aí já foi eleito. Em Pernambuco foi eleita as juntas, né? O nome. As juntas, as deputadas, foram eleitas. Uma era do PSOL, certo? E mais 4 se somava. Então, como é que acontece? O número do PSOL é 50, certo? Então, a que era afiliado é quem tem o número na urna. Por quê? Porque ainda não existe uma regulamentação, não existe uma lei que todas as pessoas, o grupo, certo, possa pegar o mesmo número. Eu vou usar aqui uma analogia para você me dizer se eu estou correto ou não. Sim. Sobre o que eu entendi de mandato coletivo. A minha analogia é o seguinte... Vamos supor que eu sou candidato aqui a um cargo político, como um exemplo, um prefeito de Araripina. Eu tenho que o meu mandato, um partido coletivo, o partido do mandato coletivo é o seguinte: eu tenho uma pessoa em Rancharia que me representa minhas ideias. Sim. Eu tenho uma pessoa em Gegelim também que me representa minhas ideias. Outra em Lagoa do Barro, outra no Moraes, outra na Vila Serrânia. Então, o partido coletivo é eu representar todas essas pessoas e, em contrapartida, essas pessoas também me representar. Sim. Né? Para tomar decisões, quem decide no partido coletivo?
Pronto. Então, essa pergunta foi excepcional. Eu acho que da entrevista e nesse setor, essa aí é a principal. Veja bem, o mandato coletivo, primeiro, são pessoas que tenham mais ou menos a mesma linha de pensamento, certo? Tá aí, o Valtênio é candidato a prefeito da cidade de Araripina, certo? Aí ele tem o representante dele lá em Rancharia, Nascente, Gigilim, Lagoa do Barro, certo? Então, o que hoje, viu? O que é, na essência, é que todos, na hora de tomar uma decisão, todo mundo senta. Você vai ser eleito prefeito de Araripina. Aí tem nós aqui que somos o co-prefeito também da cidade de Araripina. Aí nós vamos ver aqui uma obra que tem que fazer em Araripina ou que tenha que desmanchar. De repente é aquela estrada que vai para Nascente, Gigilim, Rancharia, porque escoa toda a produção do gesso. Do gesso. Vamos supor. Pronto. Aí a ideia, o cara de Rancharia traz a ideia para o grupo. Aí você diz, não, eu tenho outra prioridade, eu não quero essa aí. A minha prioridade é a estrada que liga Gigelim à Lagoa do Barro. Tua prioridade. Aí vai para uma votação entre os que estão no mandato coletivo com você. Se você ganhasse seus argumentos, convenceu os outros do grupo, aí a ideia é a sua. Então é uma democracia de fato. Sim, uma votação. De uma votação. Agora deixa eu te perguntar outra coisa interessante. E quantas pessoas podem compor um grupo de um mandato coletivo? Olha, no máximo. Na Suécia mesmo, eles utilizam de 5 até 100 pessoas, certo? De 5 até 100 pessoas. A Suécia foi onde surgiu. Foi, exatamente. A Suécia é um dos países mais desenvolvidos do mundo, socialmente, economicamente. Sim, é o PIB extraordinário. Tudo, né? Tudo de bom, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou aproveitar aqui. Sim. Das câmeras. Pode fazer, Léo. É até interessante. Eu não sei se vocês iam chegar até isso, mas eu fiquei com muita dúvida. Não, vem aqui. Não, peraí. Vem cá. Vem. Eu vou no banheiro e você vai fazer a pergunta. Vamos lá, vou assumir aqui rapidinho o nosso anfitrião. Mas surgiu várias dúvidas. Eu não sei se vocês iam chegar a ter esse assunto sobre o mandato coletivo, que foi um assunto que me instigou bastante, me chamou muita atenção. Sim. Mas como vocês já falaram basicamente tudo, e agora eu entendo como é que funciona, eu queria saber, na verdade, a questão financeira. Se é algo que não é assim muito regulamentado e apenas uma pessoa é, digamos, de fato, filiada a um partido e ele, digamos, seguindo um exemplo de prefeito, ele recebe um salário de prefeito, as pessoas ali coletiva, como é que funciona a questão salarial dessa galera que, de certa forma, não está atrelado? Como é que funciona? Veja bem, olha... Aí onde é uma coisa altamente importante, eu acho que é outra pergunta altamente importante que as pessoas entenderem. O mandato coletivo, tudo é dividido, certo? Começa o seguinte, vamos então, lá... se o salário de prefeito, vamos imaginar que é 30 mil. Sim. Então, se é 5, então é 6 mil para cada um. Aí onde está. Aí veja bem, você pode utilizar de duas formas, certo? Tem aí o centro, prefeito. Valtênio, como ele colocou, é o prefeito. E 5 coletivos em cada região. Aí vamos dizer aqui o seguinte: Araripina tem 12 secretários municipais, né? Isso. Então, basicamente, você já pode trabalhar que cada um daqueles do mandato coletivo será um secretário do município de Araripina, certo? E você já vai ter, porque aí não, aí você o grupo ainda vai ficar muito mais forte, certo? Você vai participar diretamente do grupo que vai ter as grandes decisões de Araripina. Você já vai ser nomeado como secretário e já vai receber por isso, certo? O salário, digamos assim, aí tem verba de gabinete, certo? A verba de gabinete, aí sim, aí é fatiada entre vamos dizer que não seja, seria mais pessoas que ia indicada por vocês para estar no gabinete, entendeu? Então, se digamos aqui, o exemplo aqui tem 6 regiões.
Aí temos o mandato coletivo é 6 pessoas, Sim. mais um prefeito. Então, 5 pessoas mais um prefeito. Isso. Então é dividido igualmente as partes Exatamente. Aí tem a verba de gabinete do prefeito. do prefeito. Aí ele vai colocar, fazendo as indicações, certo? De vocês. E a questão de vereador é outra coisa à parte, que não se Não, é mistura outro com poder, isso. não mistura. E essa galera que está atrelada a um prefeito, digamos assim, um candidato que tem um partido político, essas outras 5 pessoas não precisam necessariamente ser filiadas a um partido político. Não apenas. precisa ser. Não e precisa. a questão eleitoral, o TSE, né? Isso. Ele aceita isso normalmente, ele tem uma regulamentação para isso. Pronto. O que foi, Estipulado. fizeram uma consulta, porque houve muito debate depois da eleição de vários deputados estaduais, vários vereadores, deputados federais e vereadores. Um partido questionou ao TSE, certo? O que foi que o TSE disse? O TSE disse que cada grupo teria que ter uma bandeira de defesa, certo? Só não era garantido exatamente o que eu estou lhe dizendo aqui. Por quê? Porque ainda não existe uma legislação que proteja quem está como co-prefeito ou co-deputados. E mesmo certo? assim ainda vai ter o vice-prefeito. Mesmo assim vai ter o vice-prefeito. Fora e o coletivo grupo, tem um vice-prefeito. exatamente. Eu fico imaginando aqui o santinho de votação com aquela galera toda lá de coletivo, né? Vai ser um banner de festa. Vai ter aqui o prefeito e aqui vai ter embaixo o coletivo de todo mundo, né? Porque, de certa forma, a galera tem que saber que está trazendo aquela galera toda junta. Então, exatamente. além de ter os vereadores, né? Não, eu estou tendo o prefeito e estou trazendo aqui esse monte de gente. Então, é legal porque você acaba pegando várias comunidades, mas o santinho vai ficar engraçado. E o entendimento, para você ter um entendimento maior, para as pessoas terem um entendimento, foi muito boa essas colocações, viu, Valtênio? A sua, a dele também, ele ficou curioso, vinha conversando com a gente. Então, veja bem, agora, nesse primeiro momento, como não tem nenhuma legislação ainda, na hora de votar, agora outra coisa, aí o TSE diz, todas as pessoas que estão no mandato coletivo, eles têm que fazer os materiais, certo? Como você falou aí, todo mundo junto, certo? Agora, na hora que o eleitor for votar, só vai aparecer na urna, né? A foto de um e o número de um, entendeu? Vai ser como é coletivo, todo mundo tem que fazer sua parte para poder garantir a eleição. Forma, né? Exatamente, é isso aí. Agora eu compreendi a situação. Vem, anfitrião, aqui. Mas gostou? Gostou? Não, é bem interessante. Porque não existe certo, comprometimento político do coletivo, né? A pessoa vai lá e já participa da eleição sem se preocupar com muita burocracia. Sim. Agora, respondendo melhor aqui... co-host que eu poderia ter, Léo Multimídia. Então, ele representa bem as minhas dúvidas também. Eu também tinha essa mesma dúvida dele. Pois é. Então, mas veja bem, aí... Como você falou que a gente estava trazendo e que aí eu vou responder a pergunta que você fez, porque foi feita outras perguntas e eu não respondi a que você fez, né? A gente está trabalhando aqui na região do Araripe com a possibilidade de lançar entre 12 a 16 candidatos, né, na chapa coletiva. Aí, Léo, uma coisa que em relação você, como ele deu o exemplo na questão do executivo e do executivo, né, que é o prefeito. Então, eu sou pré-candidato a deputado federal. Então, as pessoas que vão estar comigo, o que é que vai acontecer? O gabinete eu vou formar com as pessoas que vai estar comigo defendendo o mandato coletivo, certo? Se 2 de Araripina, 2 de Oricuri, 1 de Trindade, 1 de Ipubi e por aí vai, certo? Então, eu vou ter o gabinete lá em Brasília, eles atuando aqui, me ajudando, certo? A trabalhar pela nossa região. Eles vão estar aqui e eu vou estar representando esse grupo. Na hora das votações polêmicas ou qualquer votação que tiver, a gente vai estar unido, discutindo
o voto. Em quem eu vou votar? Que eu estou representando eles. Então, se a minha ideia não passar, se for a de Valtênio, então eu vou votar conforme a orientação do grupo. Essa é a grande diferença. Digamos, ontem a gente conversando, né, Valtênio? Todas as pessoas, quem vota em deputado federal, 4 anos depois não sabe nem quem votou. Tá certo? Não sabe. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um controle maior em quem você está votando. Digamos, vem aí, tem cabra que tem 10 mandatos, todo ano toda a eleição é votada em Araripina, você não vê as ações. O meu posicionamento político não tenho, mas eu gosto de discutir ideias. E uma ideia dessa que Nunes traz, porque assim, o mandato coletivo já é realidade no Brasil, não é agora não. Isso não é novidade, isso é novidade pra gente aqui. Aqui, sim. Mas já tem eleitos de mandato coletivo no Recife, em São Paulo, em grandes capitais e em Petrolina. Tem vereador eleito em Petrolina. Tem vereador eleito em Petrolina. Através de mandato coletivo. Você entendeu a analogia? Você entendeu a dinâmica do mandato coletivo? São pessoas que representam uma ideia. Mas você diz, Oxi, mas isso aí é a verdadeira política de fato. Não. Aqui nós temos um grupo de pessoas que representam um cargo político. Isso. Aquela pessoa que está naquele cargo político, ela não pode tomar uma decisão sem ouvir, consultar o grupo todo, não, de sem maneira participar nenhuma. de uma democracia. De repente, olha, isso aqui não, isso aqui sim, abre-se uma votação, né, Nunes? É assim que funciona. O mandato coletivo. Mandato coletivo. E fica diferente, olha. Você chegar ali em Trindade, eu tenho um candidato lá, o cara vai estar acompanhando a realidade do município de Trindade, eu vou estar representando essa realidade lá. Oricuri do mesmo jeito, Araripina do mesmo jeito, Exu, digamos, tudo isso, sabe? Nunes, eu vou fazer uma pergunta para tu aqui. Sim. Tu acha que na próxima eleição para prefeito, por exemplo, pode ser que tenha alguém que tenha essa coragem de fazer um partido do mandato coletivo? Me parece que em 2020 teve um candidato, parece do MDB em São José dos Campos, né? Aliás, em São Bernardo dos Campos, né? São Paulo, certo? E aí eu não sei. Agora, aqui eu acho muito difícil. Aqui eu acho difícil porque as lideranças políticas não têm essa mentalidade de trabalhar a questão coletiva. É muito mais individualista, é muito mais dentro de casa, certo? Eu não sou assim. Eu fui vereador 2 mandatos, eu nunca coloquei irmão, ninguém para minhas assessorias, não. Entendeu? Então, eu sou pelo coletivo desde antes de existir essa ideia aqui, certo? Mas acredito que aqui não. Agora, eu mesmo, se a gente optar amanhã para disputar uma eleição do prefeito de Araripina, eu não tenho dúvida que trabalho com um mandato coletivo. Até porque, se você vê, você como filho de uma pessoa de distrito, como você é também de distrito, né? Sim. Eu de distrito, você vê os descasos que tem. Aí, às vezes, eu corrijo. Eu não vou falar descaso. As necessidades que tem hoje em Rancharia, em Nascente, em Gigilim, é a mesma que tem aqui nos bairros. Alto da Boa Vista, Cavalete, Vila Conceição, esses novos bairros que tem aí. O prefeito fica aqui dentro. Onde é que ele vai dar prioridade? Aqui, não é isso? Então, se nós tivermos alguém de lá, a gente vai fazer um orçamento para ajudar essas pessoas a fazer isso lá. E outra coisa, quando eu fui vereador, eu sempre questionei. Os distritos elegem mais vereador do que a sede. E a gente nunca conseguiu a unanimidade da gente defender os distritos. Na prática, isso funcionando na prática é bem legal, porque, por exemplo, por exemplo, vou usar a analogia comigo mesmo. Eu sou o candidato que representa o mandato coletivo. Sim. Eu tenho uma ideia e tenho aqui, por exemplo, a analogia que eu fiz aqui dos distritos, por exemplo. Sim. Lagoa do Barro, Rancharia, Gigilim, Nascente e Vila Serrânia. Moraes, vamos botar Moraes bem aqui. Eu tenho uma ideia de, por exemplo, investir um recurso federal numa determinada obra que a cidade está precisando.
é a minha ideia pessoal. Sim. Junto com a minha ideia pessoal, eu tenho em concordância comigo o meu representante de Lagoa do Barro, Sim. o meu representante do Moraes, então somamos nós 3. Mas, em contrapartida, o de Rancharia não concorda comigo, concorda com outra teoria. Com o de Vila Serrana, o de Gigilim e o de Nascente concordam com esse mesmo investimento. Um impasse. Tem um impasse aí. Eu, como representante, não posso dizer, olha, eu tive o voto... Mas você tem o seu voto. Eu tenho o meu voto. Então eu tive você... o voto de Lagoa do Barro. Sim. Eu tive o voto do Moraes. Mas não tenho o voto de Rancharia, Deu empate, vamos supor. O que acontece quando é assim? Não, assim, aí quem é o mandatário é quem vai resolver. Ele tem... É como se você fosse o presidente da Câmara, deu o empate, o voto Minerva é o dele. Ele certo. É que tem... O voto Minerva. Então quer dizer que se eu participar da minoria dos votos dentro do mandato coletivo... Sim. Você... Eu não posso... não, aí tomar você... a decisão não, a meu favor. Aí não. foi levado, não. Aí se você é minoria, não. Aí você quebra a corrente. Mesmo representante... Aí você quebra a corrente. Não posso. Não pode. Não pode. A filosofia é essa. Não pode. Se você perdeu... Tem sim. Feito. Um contrato que resguarda essas regras. Tem, né? Tem sim. A gente vai providenciar isso aí logo, até breve mesmo. Breve. Certo. Não, eu acho o seguinte, eu acho que quem estuda um pouco sabe que assim, a Suíça, vou botar aqui bem para longe mesmo, que foi aonde um dos países que primeiro lançou essa modalidade de partido, que é o mandato coletivo. A Suíça, se brincar, ela está no ranking dos 3 países mais desenvolvidos do mundo. Então, assim, em termos de política, em termos de aplicação política na sociedade, de recurso, de saúde, de educação, de tudo. O mandato coletivo, ele traz o cara que é cabeça para o chão, né? Para estar junto com todo mundo. Então é bem bacana isso. É bacana. Então, Nunes, obrigado por esclarecer essa questão do mandato coletivo. Acho que é importante as pessoas saberem. A gente não está aqui, mais uma vez eu vou falar. Não fazendo política. A gente não está aqui fazendo política. Não, de maneira nenhuma. A gente está aqui discutindo ideias. Isso aqui, gente, é realidade. Isso não é Nunes Rafael que está trazendo isso, não. Isso já existe em países de primeiro mundo. No Brasil já tem partidos que representam o mandato coletivo. Em Petrolina já tem um vereador que é do mandato coletivo. Então isso é uma realidade que Nunes está trazendo aqui para a região do Araripe, né? Ele enfim, não vou falar que ele é candidato não a deputado federal, não. Agora a gente vai tomar uma para falar do Vegas. Eita, aí vai ser forte, hein? Bota uma aqui que vamos falar do Vegas agora. Pois é, Walter, você me agradece, não? Eu aqui agradeço a oportunidade da gente estar conversando sobre isso. Eu já tive, aqui vai ser uma coisa bem mais diferenciada, a imagem, as pessoas que vão ver a nossa conversa e vão avaliar sobre tudo que estamos conversando, né? Esse é o pensamento nosso. Eu agradeço demais a sua participação aqui no podcast com a gente. Não trouxe você aqui para atrelar política ao podcast, não. Eu trouxe porque eu sei que você é uma pessoa bem interessante, que tem boas ideias, que pensa num futuro, que é jovem, é um cara jovem, você tem um espírito jovem, cara. Então, bem-vindo sempre ao Araripina Podcast, viu? Rapaz, obrigado. Olha, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Estavam fazendo um cabaré lá na tua casa, mano? Mas, homem. Eita, espera aí. Agora eu vou ter que tomar uma para responder a Valtênia aqui. Eita, bicho, é brincadeira isso aí. Valtênia, você já esteve na minha casa, acho que alguns de vocês aí. Acho que Tony já teve lá, já sim. Tony já teve. Todos, não sei se você já, Léo. Já? Léo. Sim. Sim. Então, veja bem, todo mundo conhece a minha casa. Uma casa regular, uma casa. Bem, eu
em 2020, um dos meus filhos, que morava comigo, eu e mais dois... Não, eu queria até me desculpar pela pergunta que eu fiz. Na verdade, não sei se os meninos vão cortar aqui no podcast, porque a gente tem muito medo de ser cancelado. Mas o podcast é assim. Se não tiver um assunto polêmico, ele não engaja. Então a gente não tá aqui para meias palavras. A gente tá aqui para falar. A pergunta correta era... Nunes, você alugou sua casa para alguém e esse alguém fez uma casa de entretenimento adulto. Isso era do teu conhecimento quando você alugou a casa? Pois é, então deixa eu só, como eu já estava conversando, deixa eu te dizer a todos vocês, as pessoas que estão me ouvindo, eu acho que é mais uma oportunidade que a gente pode falar sobre isso, é mais uma oportunidade que a gente pode justificar a gente, né? Porque muita gente ainda hoje pensa que fui eu que montei, tá certo? Aquela casa, aquela coisa lá, muita gente pensa. E o que é que acontece, Valtem? A minha casa, como eu disse, é uma casa regular, é uma casa boa. E meu filho, eu morava com 2 filhos, eles gostam demais. Minha filha vinha de Petrolina, ficava na minha casa. E quando eu fiquei só com o outro, um está estudando fora, certo? Eu digo, rapaz, Arthur, não dá pra gente ficar numa casa desse tamanho, só nós dois. Então, coloquei a minha casa em uma imobiliária para alugar para residência, né? Para a finalidade de residência. E isso já estava com quase um ano que a gente colocou no início do ano, certo? Quando foi em agosto, setembro, começou algumas pessoas a perguntar, né? Então, algumas não deu certo. E um certo dia, o menino lá da imobiliária ligou, Nunes, olha, tem um cara interessado na casa. Eu fui mostrar, ele gostou muito. Vamos alugar? Eu digo, sim, vamos alugar. A casa é para alugar mesmo. Eu digo, mas em quanto tempo ele quer? Que eu tenho que arrumar uma casa para mim sair daí. Ele disse, não, ele quer que seja urgente. Eu digo, e qual é a finalidade mesmo? Ele disse, não, Nunes, é residência. Ele é um cara, ele é um advogado, ele tem uns lotes lá em Petrolina, ele é casado de novo e disse que vai se estabelecer na cidade de Araripina. Não, eu digo, tudo bem. Aí eu comecei a correr atrás da casa para mim morar, para mim sair, consegui. Em tempo recorde eu me mudei também, porque eu tinha uma viagem marcada para Tocantins e isso eu fiz, saí da casa. No dia que o cara ia receber a chave, a gente ia assinar o contrato, que eu ia viajar. Aí eu cheguei primeiro do que meu primo, inclusive é meu primo, Samuel, da imobiliária, né? Eu cheguei primeiro do que ele. Aí tava um casal aguardando Samuel. Aí quando eu cheguei que abri a porta, eles saíram do carro e entraram comigo. Disse, olha, você que é o proprietário? Pois é, rapaz, a gente gostou demais de sua casa. Eu sou... advogado, eu moro em Petrolina, eu tenho 2 lotes. Então o cara chegou dizendo que era advogado. Advogado. De fato, sim, ele era advogado? Era advogado. Era de fato, ele tinha esses lotes em Petrolina? Não, acredito que não. Aí veja bem, eu fui fazer uma propaganda da casa, eu fiz uma propaganda da casa a ele. Eu digo, ó, aqui do lado, você tem a casa que é das freiras, a rua é muito tranquila. Aqui é as freiras, aqui é seu Raimundo Félix, empresário. Vem a cada 60 dias, ele vem aqui, ele mora em Recife. Aqui é Arnaldo Torre, aqui é o pessoal do Boticário, Antônio Lira. Doutor Ivan Águas, que mora lá do Ágora, Zé Rodovário, tudo ali, tudo pertinho. Dona Vilma. Dona Vilma, todos. Então, a gente chegou e eu mostrando. Aí veja bem, eu acho que se ele ia trabalhar com aquela finalidade, depois que eu mostrasse tudo isso, sabe, Valtênio? Era para ele ter chegado, dar um passo atrás e, rapaz, eu não vou montar esse negócio aqui, não. Mas ele disse, não, eu gostei demais, eu vou ali comprar a casa. Quanto é a casa? Aí eu digo, rapaz, a casa eu dou ela por 1,5 milhão. 1 milhão, ele disse, não, o preço mesmo de vender. Não, casa para vender, em 2016 a gente fez uma avaliação, foi 1.238.000, dou por ela por 1,2 milhão, mas por menos eu não vendo a ninguém.
Aí eles, Eu mais conheço, em um bem, eu ano- conheço a tua casa. Ela é uma casa desse preço aí pra mais mesmo. Aí, É muito boa aquela casa. Aí veja bem, Valtênio. Aí eu disse, Não, mas deixa eu deixar eu- claro aqui. Eu conheço não é porque eu fui no Vegas, não, viu, gente? olhe, Eu conheço olhe, porque. Vamos saber desse negócio agora. Eu conheço porque eu trabalhava de internet e ia lá Vamos- quando vamos Nunes agora morava lá. saber. Inclusive essa casa de Nunes é tão legal, gente, que ela já foi cenário pra gravações da Mala Sem Alça, com Foi. Fabiola Paiva, Foi, um Moleque Sem Vergonha. Ela na área da piscina ali teve Sim, várias gravações de teve, músicas muita ali, não coisas foi? teve, sim. Eu sou De conhecedor disso. pessoas que pediam. A minha casa é o seguinte: o cara era evangélico, precisava da casa para fazer um evento, eu cedia. Você tinha pessoa que queria tocar um violãozinho, fazer uma filmagem. Fazer um clipe, um vídeo massa, né? Cedia de É muito graça, bacana. tudo isso de graça. Conheço essa casa Né? dessa época. Pronto. Aí, para nós continuar nessa conversa, aí veja bem, eu assinei o contrato e fui embora, né? Fui trabalhar. Meu amigo, com 10 dias que eu estava em Tocantins, aí eu comecei a ver algumas coisas nos grupos De WhatsApp. de WhatsApp e era um negócio muito forte. Aí começou a chegar umas mensagens. Aí eu pedi para meu Isso tu tava sobrinho- em Tocantins, né? Tocantins. Aí eu pedi para meu sobrinho ir lá, certo? E quando ele foi lá, ele disse: Nunes, o negócio lá parece que é um negócio. Tá, é bom, hein? Tá bom, mas tá ruim pro senhor. Tá bom, mas tá ruim pro senhor. Eu digo, homem, não diga um negócio desse, não. Aí começou a pressão, certo? E eu quero dizer, isso aí eu também deixo muito claro. Todo mundo conhece o que aconteceu aí pela internet, né? Dos vizinhos. Inclusive teve um áudio que repercutiu muito forte. Um áudio Então, de uma vizinha lá, que é assim, aí eu até sei quem foi, mas eu prefiro não tocar, porque a gente tá. Não, né? eu quero lhe dizer assim, Valtênio. Então, quando eu soube, eu procurei o mais rápido possível. Se lá o serviço que era para a gente passar um mês, nós passamos 25 dias, nós trabalhávamos até meia-noite, e eu muito chateado com a conversa. Então vim embora. Quando cheguei aqui, eu constatei que era realmente. Quer dizer, Nunes, que de fato você não sabia que a casa que a casa não sabia, com Valtênio. aquela finalidade, né? Não sabia que era aquela finalidade. Inclusive, foi tudo narrado no contrato de locação. Então, tudo narrado nisso aí. Quando eu cheguei, fui conversar com um cara para ele sair, para não ter problema. Ele disse: não, sai não, eu tenho um contrato de 1 ano. Tenho um contrato de 1 ano. Depois, meu amigo. Então ainda enfrentou essa. O cara tinha um contrato de 1 ano. Era, um contrato Não, de 1 ano. eu vou manter esse empreendimento aqui durante 1 ano. né? 1 ano, pois é. Aí o que é que acontece? Aí eu digo, pois amanhã mesmo eu entro com ação na justiça. Então, o menino da imobiliária, a imobiliária mesmo entrou com ação, porque ele mudou a finalidade do uso da casa, certo? Entrou com ação. Ainda teve essa ação? Teve uma ação, certo? E foi muito dolorido isso aí. Vou te dizer, Valtênio, foi um dos piores negócios que eu já fiz na minha vida. Entrei com a ação, quando o juiz foi lá, o juiz olhou tudo direitinho, aí disse: olha, pela lei do inquilinato, certo? Você tem que pagar 3 meses de aluguel para a gente deferir a liminar, certo? Se está na lei, eu corri atrás, depositei em calção, certo? Fiz um calção de 10.500 conto, certo? Do aluguel, que seria 3 meses de aluguel da casa. Isso eu fiz. Tá. Caramba, ainda rolou tudo isso. Rolou. Aí veja bem, aí ele passou novembro, dezembro, entrou em recesso, o juiz voltou depois do dia 15 de janeiro, a casa aí, quando a pressão foi grande para ele, eles tiraram de lá, mas ele não entregou a chave. Então, quando o juiz deu a liminar, ainda passou mais de 20 dias para a justiça lá, porque estava em recesso. Eu não queria entrar para eu não perder o meu direito, e não poder entrar na minha casa, certo? Mas eu não queria perder o meu direito. Então a justiça lá me entregou a chave da casa em janeiro, né? No final de janeiro. Então eu tive um prejuízo aí, aproximadamente de quase 30 mil reais. Deixou, o cara Quer dizer que dessa história toda, tu ainda ficou num prejuízo de mais de 30 mil reais. Mais de 30 mil reais. Inclusive, deixou água, energia, luz, tudinho, foi cortada. Eu tive que pagar quase 4 mil contos só de água e energia, certo?
mais 10, mais é muita coisa, certo? Então, a gente foi muito prejudicado. Eu não tinha nada a ver. Agora, justificando e dizendo assim, olha, a questão do áudio e a questão de que o povo chegava, ligava para mim, dizia, não, deixa lá, pode deixar, não sei o quê. Eu digo, veja bem, ali é minha residência, ali é onde meus filhos gostam. Ali até a tudo isso, como hoje aqui a gente está falando e hoje gravando essas imagens, eu queria dizer assim, olha, a minha casa ela podia ser no Alto da Boa Vista, na Jurema, em qualquer canto, eu não alugaria para essa finalidade. Não foi não é porque a casa é ali que eu tirei, não, é porque eu não alugaria para essa finalidade. Se ele tivesse me falado que a finalidade era essa... Então ele usou ele usou de má fé para alugar a casa com essa finalidade, né? Então... Ele chegou a algum momento a te dizer, olha, Nunes, a gente vai alugar aqui a gente vai receber umas visitas. Uma coisa que ele frisou, isso aí também eu não nego, foi o seguinte, ele disse que a esposa dele era esteticista, certo? E que a cidade estava precisando de uma casa de massagem, de uma coisa nesse sentido. Aí disse, lá na frente, ele foi e disse, se lá na frente eu não encontrar um prédio bom, eu posso usar a casa? Eu digo, a finalidade é residencial. Pronto. Aí é o risco. Qualquer coisa que ele fizesse lá, aí eu teria que assinar por escrito autorizando. E nada disso eu autorizei. Viu? Rapaz, pois é. Olha, gente, então eu queria aqui agradecer. A gente falou aqui sobre as raízes do meu convidado, que é o Nunes Rafael. É uma pessoa que eu tenho muito apreço e que não só eu, ele já tem assim um respeito e um respaldo de toda a região de Araripina, né? Já foi vereador, já foi presidente da CDL, né? Fundador da TV Nordeste, já empreendeu a TV Nordeste, cofundador também da Popular Móveis, muito conhecida e respeitada né, na nossa cidade, e também é o pioneiro aqui com o conceito do mandato coletivo. Parabenizar você pela iniciativa do mandato coletivo, porque eu sou bem simpatizante, né? Eu tô aproveitando aqui o espaço do podcast, eu vivo frisando que o Araripina Podcast é apolítico, mas eu sou bem simpatizante com esse mandato coletivo. Eu quero lhe parabenizar por trazer esse conceito de política para cá. Queria agradecer pelo presente desse boneco, desse chapéu que você me deu. Brincadeira, não me deu presente. Não me deu não, mas eu gostei muito. Eu gosto muito dessa sua característica aqui, dessa sua personalidade do chapéuzinho. Para lhe homenagear, eu passei o podcast todinho aqui com esse chapéu. É muito obrigado, bacana, viu? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria lhe agradecer, viu, Nunes? Muito obrigado. Você tem as considerações finais para fazer? O espaço é todo seu. Fale um pouco mais sobre o mandato coletivo. Não frise muito bem política, para a gente também não sei. Claro, né? claro. E fale mais do Vega, se você quiser. Fale mais da sua pessoa. O espaço é seu. O Vega foi uma coisa que passou. Eu acho que já esclareci a todo mundo. Só peço que as pessoas entendam que a gente precisa valorizar. A gente precisa o seguinte. Uma das coisas que eu acho mais importante é que as pessoas não façam a inversão de valores. E sobre o Vega, houve uma inversão de valores. Enquanto a gente realmente queria tirar aquilo daquela rua, daquela localidade, as pessoas, em vez de valorizar os meus vizinhos, em vez de valorizar a gente mesmo, a pessoa da gente mesmo, terminaram querendo ficar com um cara que veio e me enganou, certo? E isso é um sentimento que eu tenho muito grande. Então, todas as coisas e às vezes a gente tem que reavaliar o que é verdadeiro, o que é certo, o que não é certo. Que muitas vezes as pessoas acham que uma lei quer que eu cumpra a lei, mas ele não quer cumprir ela. Então, na verdade, eu busco a verdade, fazer as coisas mais certas. E, finalizando aqui agora, eu só queria dizer aqui a todos a minha felicidade que eu tenho
de ter uma família que é muito ligada a mim, uma família que é muito ligada a mim, meus irmãos, meus pais. Eu tenho meu pai com 88 anos, eu tenho minha mãe com 80 anos, eu tenho meus irmãos, meus sobrinhos. Então eu agradeço toda a união que a gente tem na família, que é um por todos, todos por um, sempre. A gente é dessa forma. E também eu não posso deixar hoje, sabe, Valtênio, de agradecer a sociedade de Araripina, o povo de Araripina, pela acolhida que sempre teve a gente, certo? E que eu também nunca me furtei. Eu acho interessante você dizer, olha, aqui há política que tem que ser, né? Eu fui presidente da CDL, como você citou. Foi uma das coisas que a gente esqueceu, a gente abordou o tema e esqueceu de comentar, né? Você vê que é um dos únicos que eu não risquei aqui. Fale um pouco da CDL. Eu vou falar um negócio de assim, repente até gera um corte bem legal pra gente. Porque, com licença na tua palavra, Nunes, como presidente da CDL, ele foi um dos caras que fomentou o projeto FENARA, que é a Feira de Negócios do Araripe. Né? Porque assim, o CDL tem quantos anos de atuação já, hoje em Araripina? Foi fundada quando? Tu lembra? Tem mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, foi em 96, se não me engano. Pois é, tem quase 30 anos de gestão, de fundação. De fundação. Né? E o FENARA, que é um projeto bem bacana, que o FENARA é uma sigla para a Feira de Negócios do Araripe, que incentivou e depois também a Expogesso, a FECOL de Oricuri, que é a partir da próxima semana. Exatamente. Então o FENARA, então que assim, não é uma crítica para os outros presidentes da CDL, é só uma deixa para vocês assim, tipo, o FENARA é um negócio importante para promover a economia da cidade, né? Quem já participou do FENARA sabe que o Sebrae tem uma grande atuação no FENARA, que entra com os estandes, né? E também o Sebrae é sempre o Sebrae, o próprio Sesc também, os artistas. A FENARA é uma feira, né, Nunes, de comércio de Araripina, que tem evento, vendas e tem a apresentação do que a gente tem na região. O comércio da região, os artistas da região. Então, eu falando só um pouquinho da minha passagem pela CDL, é o seguinte: da forma que você faz seu programa, eu também exerci, eu era vereador e exerci essa mesma forma que você está fazendo hoje aqui na CDL. Então, eu não nunca misturei a política lá dentro da CDL, certo? Então, o que é que aconteceu? Houve uma vez, aí eu acho que um dos movimentos populares muito importante para a região do Araripe foi naquele período, Valtênio, que houve o fechamento aí da BR para a gente ter a adutora do Oeste, né? Eu acho que eu lembro. Pois é, um evento extraordinário. Então, eu era adversário do ex-prefeito Bringel, certo? Mas era presidente da CDL e foi um ofício lá para a CDL. Quando eu recebi o ofício, aí tinha gente ligada na CDL ao grupo de oposição. Eu cheguei, assinei e confirmei minha presença. E o pessoal que era da oposição, aliado da gente, disse: você não pode ir, não. Eu digo: por quê? Posso ir, sim. Eu vou representando a CDL de Araripina, eu vou representando o nosso comércio e o desejo da população de Araripina, que é água para nosso povo, para nossa cidade. Então, meio que tu comprou uma briga nessa hora, né? Comprei uma briga, meu amigo, foi briga feia mesmo. Então, participei. Na época, o próprio Emanuel Bringel deu a oportunidade para a gente chegar lá e falar. Porra, a gente estava buscando o que a gente precisava. Então, eu jamais ia deixar de trabalhar pelo povo e pela cidade de Araripina. Porque a CDL não só representa o comércio, a CDL representa uma entidade que pode sugerir as coisas boas para a nossa cidade, né? Eu não quero fazer crítica aos outros presidentes que sucederam a gente, não quero de jeito nenhum. Quero até dizer que eu estou pronto, estou preparado para, na hora de uma necessidade, a gente estar para a gente reerguer a CDL. Eu sei que ser presidente não é fácil. Eu sei que cobram muito resultado, mas
as pessoas também, os associados, não estão presentes junto com o presidente. Então, talvez algumas coisas que não estão acontecendo é porque não está tendo apoio também dos associados lojistas. Então, eu queria aqui, Valtênio, nesse momento, dizer aí, agradecer a você, dizer que a gente está preparado aí para o desafio do amanhã, certo? Eu quero ser um multiplicador de coisas boas para a cidade de Araripina, para a região do Araripe, para a educação, para a saúde, para o setor produtivo da nossa região, o gesso, a mandiocultura, caprina, ovinocultura, o leite da região ali, Uricuri, Bodocó, Granito. A gente quer participar para que as coisas possam mudar e melhorar a vida das pessoas na região do Araripe, para que a nossa distância ela fique mais perto de tudo, tá certo? Agradeço a você e toda a equipe aí. Nunes, eu sou bem suspeito a falar porque eu tenho um carinho, eu não sei se eu vou cortar essa parte, mas eu prefiro que não corta não. Eu tenho um carinho imenso por Nunes, porque assim, eu já conheço o Nunes, não é de hoje. Sempre eu tenho um projeto cultural, eu sempre costumo falar aqui no podcast, né? Eu com meu amigo Tonel Daí, com outras pessoas que me ajudam. Eu tenho um projeto no contexto cultural, dentro da cidade, chamado Espaço Livre Cultural. E Nunes sempre foi um apoiador desse projeto, né? Inclusive a gente tem um telão que, nossa, serviu a gente demais, assim, porque assim, pra que esse telão serviu? Eu acho que nem você sabe disso, Nunes. Porque assim, quando esse projeto, o Espaço Livre Cultural, a gente, vou falar aqui sem medo. Se quiser me cancelar, me cancela, mas eu vou falar. Esse projeto cultural que eu desenvolvo junto com alguns amigos meus, como Tonel Daí e outras pessoas, a gente fomenta ele desde 2016. A gente não tem apoio de gestão de município, de Secretaria de Cultura. Então esse projeto a gente leva ele através de patrocinadores, de colaboradores. E o que a gente pode oferecer em contrapartida é divulgação e publicidade, como você está vendo aqui, essas propagandas passando aqui nessa TV. Tá vendo aqui, ó, como a história não é mentira, aqui, ó, Espaço Livre Cultural passando aqui, ó, entendeu? Então aqui você vê que no podcast a gente tem Breno Lira, a gente tem a Virtex, a gente tem a Chili Beans e o Espaço Livre Cultural, Saúde e Farma. O Espaço Livre Cultural, quando era um projeto, sendo um projeto de cultura, era para ser apoiado pela Secretaria de Cultura do município, mas não foi. E o que me ajudou com isso, a vencer esse obstáculo, foi justamente o telão que Nunes Rafael cedeu pra gente. Ele disse, olha, fique com esse telão aqui para você, porque assim, o nosso evento, a dinâmica do nosso projeto é fazer evento cultural em espaço público, em praça pública, na Praça da Matriz, na Praça de Doutor Pedro. Então, quando eu vou pedir um patrocínio para um cara desse aqui, ó, um Dr. Breno Lira, um Celtec, eu digo a ele que vou divulgar a marca da empresa dele, a marca dele como empreendedor, como profissional. E onde é que você vai divulgar essa marca? Eu tenho um telão que foi cedido pelo meu amigo Nunes Rafael. Então, não é um fato isolado esse telão, não. É porque ele realmente é um cara que sempre acreditou em projeto cultural. Você vê ele falando aqui que desde a infância e da adolescência que sempre teve interesses sociais. Então, eu sou muito lisonjeado em receber você, Nunes. Parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo projeto que você desenvolve, parabéns pelas ideias inovadoras que você traz para a nossa região do Araripe. E conte sempre com a gente aqui da equipe Araripina Podcast. Tem o Léo Multimídia, tem o Douglas que não está tomando uma hoje ali, que está ali. Eu queria que ele estivesse tomando uma, mas ele não está, que você já conhece ele, né? Eu queria aqui convidar a Tony, né, cara, Tony? A gente sempre, talvez quebrando um pouquinho aqui da regra, mas eu tenho uma admiração muito grande por esse rapaz. É amigo do meu filho, é contemporâneo do meu filho, e que ele vai me suceder aqui também nessa podcast aqui, Tony. Mas você foi uma pessoa que eu nunca te ajudei, mas sempre tive vontade demais de te ajudar, certo?
por reconhecer a forma que você faz cultura, a necessidade que você tem, que você podia elevar muito mais a região da gente, a região do Araripe e principalmente a nossa querida Araripina, certo? Então, queria deixar esse registro aqui, certo? Do reconhecimento do seu trabalho aqui e também o trabalho que você faz também. Eu acho que todas as vezes que você faz esse trabalho, você traz um jovem para estar perto de você, para lhe admirar na sua cultura. Agora, talvez não lhe siga porque falta incentivo, certo? Mas um dia a gente está trabalhando aí, um dia quem sabe a gente chega e possa ajudar você, ajudar a Valtênio, Léo, nosso amigo Douglas ali, né? Nosso amigo Douglas aí de muito tempo. Eu participei, a última vez que a gente esteve junto foi participar de um evento lá em Granito, foi, Douglas? Ele entrou como jurado técnico e eu era o jurado fuleiragem. Agora, minha nota, meu amigo, foi bem parecida com as dele. Não foi? Graças a Deus, porque a visão é essa, a cultura, a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe a necessidade que a gente precisa incentivar a cultura em nossa região, no estado de Pernambuco. Eu digo uma coisa, Valtênio, eu tive numa cidade satélite de Brasília em 2018, certo? No São João lá. Foi uma semana antes do São João. Eu queria que vocês vissem lá o que eles apresentaram lá do São João, lá nessa cidade. Às vezes era muito mais cultura nordestina do que o que a gente apresenta aqui. É por isso que eu não tiro meu chapeuzinho de couro nunca. Eu peço a meus filhos, respeite meu chapeuzinho de couro. Quem quiser estar perto de mim é com meu chapeuzinho de couro. Muito, muito bem. Inclusive, não é nem só essa apresentação que tu citou de Tony aí. Tem também a Festival de Inverno de Garanhuns, que esse cara participa também, né? Que a gente vai falar no podcast aí futuramente aí, que a gente vai chamar ele. E assim, eu vejo duas personalidades nordestinas. Eu vou até te dizer, pela estrutura que tu montou hoje, certo? Nesse podcast aqui, eu sei que você teve foi prejuízo, certo? Então, você é que merece a gente parabenizar, viu, Valtênio? Obrigado. Eu sei disso, eu participo disso. Vou lançar o Pix aqui para fazer o Pix para me ajudar, então. Vamos fazer isso. Deixa eu aproveitar, deixa aqui para agradecer a você, Nunes, pelas colocações. Agradecer a Valtênio também por estar sempre trazendo essa galera legal para estar fazendo parte desse projeto, que é um projeto muito bonito. É um projeto de comunicação gigante, feito por pessoas jovens, que são de fato atuantes na cultura da nossa região, né? Eu diria até do Brasil mesmo. É muito gratificante para a gente receber esse feedback de pessoas que realmente conhecem o que a gente faz. Porque, como foi citado aqui desde o início, né, a questão de Luiz Gonzaga, a questão do Lampião, do chapéu do vaqueiro nordestino e tal, as pessoas lembram muito, remetem muito ao artista só na situação do falar, do valor que ele tem publicamente. Mas ninguém lembra, por exemplo, que Luiz Gonzaga teve que sair da sua terra natal, fazer toda uma construção cultural no Rio de Janeiro, para depois, quando ele voltar, ele ser reconhecido pelo próprio povo da terra. Então, eu acho que esse conceito, ele tem que ser mudado e tem que ser pelas pessoas do lugar. Então, para mim, quando eu recebo um feedback desse, eu fico muito mais feliz do que se fosse, de repente, até de um grande artista do Sul. Eu prefiro esse reconhecimento dentro da minha terrinha mesmo. Então, muito obrigado por todas as palavras que foram ditas. A gente agradece esse respaldo que você tem com a gente e essa oportunidade. Estamos abertos a vamos conversar. Essa ideia aí.